Candidato, vamos tentar nessa reta final do debate aqui otimizar alguns temas que ainda falta para a gente discutir aqui. Um deles é o transporte público. Você tem hoje 70% de oferta de ônibus e 40% só de demanda, ou seja, um total desequilíbrio no setor que tem sido provocado, e a gente tem acompanhado por manifestações, paralisações, dificuldade de pagamento dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, você tem um serviço que, mesmo antes da pandemia, não funcionava da maneira mais agradável ao usuário. É uma série de críticas. O que você pretende fazer em relação ao transporte público, o transporte coletivo urbano, e, ao mesmo tempo, é sua intenção, dentro dos projetos de mobilidade urbana, você regularizar ou regulamentar o serviço de transporte por aplicativo? Eu defendo centralidades. Isso de forma antagônica a outro candidato, né? E não é só agora, em 2020, que eu estou falando, não. Já tem anos, inclusive eu falei com ele. Você defende a concentração, a verticalização, o adensamento. Eu não. Eduardo, uma vez nós vamos fazer o adendo. Você está falando do candidato Wilson Rezato, do PSB. Eu chamava ele de Wilson Rezende, agora é mais conhecido como Rezato, né? Então, o pessoal até brinca comigo, mas por que você não usa Habitat? Eu falei, não, eu não acho certo, não vou fazer isso. Eduardo Habitat. Eduardo Habitat. A minha empresa é muito conhecida também, porque nós fizemos dezenas de empreendimentos urbanísticos, mas uma coisa é a empresa, que é muito conhecida, os empreendimentos são muito conhecidos, não vou falar aqui porque não é esse o caso, né? Outra coisa é eu tentar trazer essa mídia para uma postulação à candidatura. Eu acho que tem que ser o seguinte: sou candidato a prefeito Eduardo Lucas, né? Bom, eu participei dos encontros, das comissões, com o secretário Rodrigo Tortoriello, vou citar o nome agora, e disse para ele com todas as letras: não vai funcionar. Vocês estão pegando o mesmo formato de 40, 50 anos atrás e tentando implantar agora com a cidade completamente conflagrada, congestionada, sendo que as soluções, elas estão claríssimas, elas estão gritando, não é? Em primeiro lugar, vou falar em termos objetivos, mas quando a gente pensa em cidade, nós não podemos pensar em 1, 2, 3, 4 anos, não. O nosso plano de governo, por exemplo, que está sendo feito ao longo da minha história, e especificamente nos últimos 5 anos, que a minha história eu venho construindo um plano para a gente fora. Eu venho, mais do que construindo um plano para a gente fora, eu venho participando desse plano de Juiz de Fora, né? O que acontece é que nós precisamos, por exemplo, de um anel rodoviário. Mas isso é uma coisa que a gente tem que tratar no médio e longo prazo. Vai fazer parte do nosso plano. Inclusive, quando nós chamarmos o plano diretor, nós vamos estar colocando isso como uma condição, claro que tem que ser aprovado pela Câmara, nós vamos procurar fazer o convencimento a eles, para esses 15, 20, 30 anos que estão por aí pela frente, né? A cidade já está estrangulada, imagina se não trabalhar isso. Mas emergencialmente falando, Ricardo, nós defendemos as estações de transbordo. A gente pode fazer isso com rapidez. E uma delas seria a rodoviária, que está com a capacidade ociosa. O que seria isso? Nós teríamos 5 estações, uma no alto da Rio Branco, na Garganta do Gilermando, outra próxima ao Carrefour, outra na região ali do prédio da MRS, né? A rodoviária e mais um outro a escolher. Esses ônibus, eles fariam essa circular, teria isso aí. E os outros viriam desses 480 bairros a confirmar que Juiz de Fora tem, e viriam até nessas estações de transbordo, onde você teria locais, inclusive... Acabar com o modelo centro-bairro que a gente tem hoje. Totalmente. Todos os bairros venham ao centro. Esse é o grande erro que as pessoas não falam com todas as letras. Assim, nós precisamos das companhias de ônibus, mas nós não podemos ter uma aglomeração premeditada no centro da cidade apenas para poder viabilizar os ônibus. As companhias de ônibus, elas existem para servir a cidade, e não a população e a cidade para servir as companhias de ônibus. Agora, se tivesse sido feito o dever de casa mais óbvio que existe, que é a transposição da linha férrea, que eu defendo há mais de 15 anos. Na verdade, não é a transposição da linha férrea, é da MRS ou outra concessionária, que não quer dizer que tenha que ser a MRS. E eu tenho um projeto para fazer isso, que é do outro lado da BR-040. No que essa transposição seja feita,
E aí não adianta, eu não vou falar assim, nós precisamos fazer isso e não apresentar maneira de viabilizar isso financeiramente. Essa era a minha pergunta, Eduardo. É um projeto que custa centenas de milhões de reais. Mas isso seria, digamos, primário, seria ingênuo. Eu vivo de projetos e vivo de execução. Não adianta se eu só projetasse e não executasse, como é que ficaria? Eu penduraria meu diploma de engenheiro e ia procurar outra profissão. Então, quando a gente pensa num projeto desse, nós temos segurança da maneira de financiar isso. Vou explicar, se me permite, Ricardo. Isso aí é um dado extremamente importante. Nós temos 22 quilômetros que passa a linha férrea aqui. Ela foi extremamente importante naquele passado lá do café e tudo mais. Só que agora nós somos reféns. Nós somos reféns desses comboios de carga passando dentro de Juiz de Fora, matando, atravancando a nossa mobilidade urbana que já está prejudicando a nossa economia, fazendo obras mirabolantes de viaduto para atender uma concessionária. Quer dizer, devia estar sendo direcionado para a cidade, está tendo que atender uma concessionária. Ali é um local completamente abandonado. Eu fui lá em Benfica, por exemplo, tem local lá que está desbarrancando. Ali a ferra está desmoronando. Não é? Então, o que seria? A transposição, que eu tenho um orçamento que ficaria em torno de 800 milhões de reais. Só que o batalhão de exército de Araguari apresentou esse projeto para o Bruno, vou citar o nome agora, tá? É um pouco antes aí dele sair, né, para tentar ser deputado, e o valor estava em 450 milhões de reais. Agora, esses 450 milhões de reais, ele é ônus para a Prefeitura de Fora? Não, claro que não. Mesmo com déficit de 150 milhões, Eduardo? Não, olha só, a tua pergunta é boa, mas a minha resposta vai ser melhor. Sim. 450 milhões de reais. Sabe quanto que a concessão vai receber nos próximos 30 anos em valor presente? Eu sou especializado em finanças, então vai ter as suas atualizações ao longo dos 30 anos, mas em valor presente. Que está para acontecer daqui a 3 anos a renovação ou uma nova concessão. O contrato vem em 2026, já está em negociação a prorrogação. Isso, estão tentando segurar e manter. Eu falo isso com o Sérgio Carrato, com quem eu relaciono muito bem. Eu falo, Sérgio, meu colega, inclusive, Sérgio, nós temos que fazer a transposição. Não dá para continuar aqui. A cidade está sofrendo com isso aqui passando aqui dentro. Não é? Mas olha só, inclusive nós perdemos, eu abordo na sequência a questão da mobilidade urbana em função disso. Como vai ter uma concessão por mais 30 anos, o valor presente previsto em condições conservadoras é de 150 bilhões de reais. Então, isso é um mínimo de contrapartida que, para haver uma renovação da concessão ou uma nova concessão, é eles executarem a transposição. E para eles vai ser melhor também, porque fica enxugando gelo aqui na cidade e se desgastando com mortes, com atropelamentos e tudo mais. A situação da MRS hoje, ela existe aqui dentro, mas ela está sendo, digamos assim, as pessoas estão com rejeição à MRS. Ela não é hoje uma empresa simpática dentro de Juiz de Fora. A partir do momento que ela fizer essa transposição, ela vai melhorar a responsabilidade social dela, cívica com a cidade. Mas você cancelaria a licitação dos ônibus hoje? Com relação eu não conheço o detalhamento da licitação. Eu sei que a situação é muito precária. Na época, a frota era em torno de 600 veículos. Não é? Eles tiveram culpa com relação a essa queda da demanda? Claro que não. Não é? Tem que se adequar. Eu faria uma revisão, se houver saúde financeira das empresas, porque se não houver saúde das empresas, você já tem aí, a detalhar, a pesquisar melhor, uma condição até de rompimento do contrato. Como é que você vai continuar com concessionárias explorando o serviço se elas não têm condições econômico-financeiras de suprir adequadamente o contrato? Já tem uma razão aí para fazer um cancelamento dessa licitação. Mas daríamos chance primeiro a essas empresas de provarem que elas têm condição de continuar. Agora, não pode ficar andando com ônibus velhos igual estão aí. Ônibus precários, ônibus caindo, ônibus com pneu careca, entendeu? Um serviço que deixa muito a desejar. Vai regulamentar o transporte por aplicativo? A questão do aplicativo já acontece em diversas cidades do mundo. Eu vou ser muito sincero, eu pegaria caso de referência, umas 100 cidades, por exemplo, no Brasil,
Eu gosto muito disso. Trabalho extremamente com estatística, porque sou estatístico enquanto engenheiro e me especializei em estatística também. Não a nível de pós-graduação. Fiz outras, mas em estatística eu fiz especialização. Nós temos que trabalhar com dados. Vamos pegar 100 cidades que estão tendo aplicativo. Vamos traduzir, vamos homogeneizar isso dentro de um processo estatístico. Chegamos a essa conclusão. Isso aqui está funcionando, é justo, é correto. Vamos respeitar a questão dos taxas também. Temos que criar condições isonômicas, porque nós não podemos prejudicar os taxas. Eles estão aí. Tem famílias que dependem disso. É um assunto espinhoso, é um assunto delicado, mas tem que ser enfrentado. Como é que você enfrenta isso? Com o máximo de critério. Agora, nós não podemos esquecer que tem uma situação social para ser resolvida, mas tem uma situação também do serviço público para a população. Entendeu? Então, eu assim, faria emergencialmente um ajuste nas companhias que estão aí com o contrato e aprofundaria de maneira que, se precisar revisar, se precisar fazer uma nova licitação, nós vamos fazer. Eduardo, a gente está perto do fim, vou pedir para você responder mais rápido, porque eu acho que o Gabriel quer fazer mais pelo menos. Se for segurança pública, eu estou contemplado. Não, mas não é. Eu acabei tornando aqui, ó. Mas dessa vez eu vou ter mais Só lembrando que a gente tem 3 minutinhos só. Ao longo dessa entrevista você falou que não é muito adepto de clichês de campanha, de clichês de campanha. Sim. Mas recentemente você fez uma campanha na rua em que levou várias caixas pretas com a pergunta: quem vai abrir a caixa preta do ônibus? Quem vai abrir a caixa preta da saúde? A caixa preta do IPTU, dos buracos e da Cesama? Isso é um clichê, Eduardo. Mas com esse clichê, você disse que vai abrir essa caixa preta. O que é essa caixa preta? O que você vai encontrar? E eu peço que você tenha atenção com o tempo, que a gente está perto do fim. Renato, nós temos um relacionamento extremamente cordial, mas eu vou divergir de você. Não foi um clichê. O que acontece é o seguinte: eu não sou conhecido da população mais simples. Nós não temos tempo de televisão, não temos fundo eleitoral, não temos fundo partidário, nós não temos coligações. Nós não temos 170 vereadores no nosso trabalho, nós não temos assim, um batalhão de assessores, não é? Trabalhando, inclusive há anos. Então isso aí, de fato, não é muito do meu estilo. Quem me conhece sabe que não é muito do meu estilo. Mas eu acabei concordando com quem está fazendo a minha coordenação de marketing que nós precisávamos chegar a essa população. Aí acabaram me convencendo que seria uma maneira. Agora, além de poder ser considerado um clichê, ali tem verdade. Isso é que é importante. São caixas pretas mesmo. A Impave é caixa preta, a Cesama é caixa preta, a Prefeitura é caixa preta, o Denlurb é caixa preta, a Câmara é caixa preta, todos são caixa preta. Eu sei que é difícil enfrentar todo esse sistema, esse establishment. Tem muita gente boa, eu relaciono cordialmente com todos eles, mas enquanto chegar na prefeitura, nós de fato vamos enfrentar, abrir as caixas pretas. Não pode, por exemplo, os caminhões do Delub receber 45 mil de aluguel mensal um caminhão. Não pode. Não pode a Impave receber 55 milhões de financiamento, que a empresa há 10 anos falida, com pessoas recebendo lá 45, 50 mil reais de salário, seletista. Não pode isso. E você ficar tampando buraco na cidade, tampando buracos e fazendo asfalto em regiões onde tem nichos de eleitores, aonde a cidade fica prejudicada em outras situações mais graves. Candidato, vamos fazer um teste aqui para o debate do dia 12, que você vai participar, já está convidado. Você tem 1 minuto, então, para suas considerações finais aí, para dizer ao seu eleitor, ao ouvinte da CBN, por que as pessoas devem votar no candidato Eduardo Lucas. Primeiramente, porque eu sou de Juiz de Fora. Eu tenho uma paixão, eu tenho até nome, paixão, né? Meu sobrenome. Estudo a cidade, a minha profissão, conheço a cidade profundamente, tenho um compromisso com a cidade, inclusive por ser descendente dos fundadores da cidade. Não é? Vejo que a cidade, sobretudo, ela está padecendo por não ser cuidada na sua estrutura, no seu território, na sua economia. A cidade, com a economia fraca do jeito que está, não vai ter solução. A nosso ênfase, o nosso mote maior de campanha é trabalhar a economia para a geração não de emprego, que isso a gente percebe que realmente é um clichê, mas sim de trabalho. Nós estamos vivendo uma nova geração, que muitas pessoas trabalham em casa, trabalham em home office, em startups, não é? Então, quero ser prefeito porque amo Juiz de Fora, porque me sinto muito preparado e Juiz de Fora precisa de administrador.
e não de política pela política, política pelo poder, política por carreira. Muito obrigado a vocês que me ouviram até agora. Obrigado, candidato Eduardo Lucas, do Partido Democracia Cristã, por essa entrevista aqui na CBN ao vivo, que vai ao ar ainda hoje nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação também, para que os ouvintes possam se transformar em internautas e nos acompanhar em vídeo também. Agradeço muito a você, Ricardo, o Renato, o Gabriel, ao Grupo Solar e ao PC que nos assiste aqui. Muito obrigado pela atenção, viu, gente? Obrigado ao Renato Salles e ao Gabriel Borges também, claro, em especial ao ouvinte da CBN. Amanhã vamos receber aqui o candidato Marcos Ribeiro, do Partido Rede. Estava até consultando o Renato sobre quem será, porque são 11 candidatos e às vezes a gente se perde aqui na reta final das entrevistas. Bom, obrigado mais uma vez pela audiência, um grande abraço e até a próxima.